livro de Abacuque, capítulo 2. Aleluia. Quando os irmãos acham, agradeço a Deus por estar aqui com os irmãos, conhecendo mais uma igreja, mais um povo que vai morar no céu. Primeira vez que vem aqui, pastor. Já 16 anos aqui no Santo Trás do Gás, é a primeira vez aqui mesmo. Glorifico a Deus, né, pelo convite. Que Deus abençoe. Pastor, presbítero Valdivino, que estão aí na direção do trabalho. Graças a Deus por cada um. Que Deus abençoe a todos. Irmã Maria também. Que Deus abençoe. Irmã Maria. Graças a Deus. Amém, irmãos? Diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Pode tomar assento, dando glórias ao nome do Senhor. Uma outra tradução diz assim: vou subir a minha torre de vigia. Eu vou esperar com paciência o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Glórias ao Senhor. Quero comentar com os irmãos essa palavra lá do livro de Abacuque, no Velho Testamento, onde vai falar sobre o povo de Judá, sobre os caldeus, quando estavam quase invadindo Jerusalém, para saqueá-la, né, e para levar Jerusalém cativa, conforme a palavra de Deus. Deus havia avisado a nação de Judá que eles seriam levados cativos, que eles precisavam se acertar com Deus, né, por causa dos seus pecados. O reino do norte, que compreendia as 10 tribos de Israel, já tinha ido, já tinha sido destruída. E o reino do sul prevaleceu um pouco mais, devido que teve alguns reis que foram fiéis ao Senhor. Então eles conseguiram permanecer um pouco mais. Porém, o seu pecado se multiplicou de uma forma que Deus precisava tratar com o povo judeu. Por causa dos seus pecados, eram muitos. O povo multiplicava o pecado dia após dia. E apesar de Deus estar ali já usando outros profetas que eram contemporâneos de Abacuque, como por exemplo Jeremias, né, que começou em 627 e foi até 586, ele já estava profetizando antes de Abacuque. Abacuque, ele começa a profetizar no ano 612 antes de Cristo. E então já viu alguns servos de Deus ali avisando a nação que Deus ia cobrar deles, que Deus ia levar eles cativos. E o povo judeu, infelizmente, eles não entendiam a voz de Deus, eles não entendiam o que Deus estava falando, e eles continuavam correndo atrás das coisas materiais, das coisas erradas, dos prazeres da carne. Eles continuavam correndo atrás, até mesmo da idolatria, coisa que Deus abominava, né? Eles copiaram ali os deuses das nações vizinhas, das nações pagãs, e estavam ali se prostrando, né? Por mais que eles estavam vendo o perigo de perto. Os caldeus estavam se levantando. No ano 630, antes de Cristo, os caldeus eles começaram a se levantar e começaram a vencer os seus inimigos. Então estava se formando já uma grande nação.
na face da terra. Porém, os seus inimigos, os inimigos dos caldeus, não deram muita conta ali do seu poderio militar. Eles não entendiam que Deus estava levantando essa nação inimiga para subjugar a face da terra, para tratar com os inimigos de Deus. E haja visto que essa nação, os caldeus, eles vieram e destruíram a Síria, que era uma das nações mais poderosas. No ano 605 destruíram também o Egito, acabaram com tudo. E o povo judeu estava ali, Senhor, de si, bem tranquilo, fazendo as coisas erradas, totalmente contra a vontade do Senhor. Então Abacuque, como era um servo autêntico de Deus, o que ele fez? Ele começou a questionar o Senhor. Ele começou a falar com Deus, mas Senhor, o que está acontecendo? Por que esse povo judeu não se converte? Por que os nossos irmãos vão continuar fazendo as coisas erradas? Irmão, servo do Senhor, assim aqui nós já tiramos uma lição para a nossa vida espiritual, porque o servo do Senhor, ele tem que andar na contramão do mundo. O povo judeu estava fazendo as coisas tudo errado, defraudava ali a viúva, o mais pobre, roubava, oprimia, mentia, enganava. A maioria da nação estava assim. E Abacuque, como servo do Senhor, o que ele foi fazer? Ele foi acompanhar os demais. Não, está assim mesmo, vamos fazer festa, o mundo está de mal a pior mesmo, então vamos aproveitar a vida. Não, Abacuque olhou para o céu e começou a clamar a Deus, porque o crente que tem uma comunhão com Deus, o crente que ama o reino de Deus, o crente que preza pela palavra de Deus, aleluia, ele não vai sair murmurando, ele não vai sair desviando, simplesmente dizendo que não vai mais vir para a igreja, que não vai mais servir a Deus, não, mas ele vai chorar aos pés do Senhor para buscar uma resposta, porque nós servimos a um Deus que fala conosco. Nós servimos a um Deus que responde a nossa oração, que conhece as nossas aflições. Graças a Deus. Eita, Deus, que maravilha! Então, quando nós estivermos com as nossas queixas, com problemas, com dificuldades, nós não temos que sair murmurar por aí e se queixar, não, aleluia. Nós temos 2 joelhos, ao qual o Senhor deu para cada um de nós, e nós podemos dobrar ele lá na nossa casa, bem quietinho, em silêncio, e falar com o Papai Deus, tem misericórdia e responde a minha oração. E Deus vai responder. Tem gente que às vezes reclama, mas também ele não pede, ele não fala, ele não insiste. E às vezes Deus espera de nós uma certa insistência, para que nós venhamos a ter experiência com Ele, né, irmãos? Porque eu acredito que Deus, Ele gosta de ouvir nós orarmos. E às vezes a gente ora um pouquinho, já pensou se fosse assim, vamos orar um pouquinho, Deus já respondia na hora. Deus já respondeu, nem precisa orar mais, Deus respondeu. E às vezes Deus deixa lá orando, chorando, né? Gemendo, às vezes só sai lágrima, é assim que Deus quer nós, irmão, tá entendendo? Deixa ele lá, orar um pouco lá, que eu estou gostando de ver isso aí. E com Deus é assim, irmãos. Então, se você está aí pedindo alguma coisa, continue, porque Deus está se agradando. No momento certo, Ele manda a resposta, porque, irmãos, Deus é um Deus tão lindo que Ele não deixa ninguém sem resposta. Eu nunca vi isso na Bíblia. Nunca vi isso na Bíblia e nunca vi também na minha vida, porque Deus, Ele responde mais cedo ou mais tarde. O nosso Deus está de olho, aleluia, na nossa vida, na nossa oração. Então continua clamando, não interessa
Qual for a sua queixa, o que você precisa, continua levando aos pés do Senhor Jesus Cristo, que é isso que Ele quer para a nossa vida. Aleluia. Graças a Deus. Então Abacuque, ele foi na contramão, ele foi lá e começou a queixar. Até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não me escuta? Vou gritar violência e o Senhor não salva ninguém? O Senhor não faz nada? Parece que o Senhor não está nos vendo. E aí Deus começa a responder ele. Glória a Deus, aleluia. Deus começa a falar: fica tranquilo, eu estou mandando uma nação aí, vede e olhai, que eu vou fazer maravilha no meio do povo. Glória a Deus, aleluia. Porque às vezes a gente pensa: Deus não está vendo nada, né? Deus esqueceu. Irmãos, Deus jamais perdeu o controle. É nós que se enganamos, é nós que somos descontrolados, nós que não entendemos o agir e o trabalhar de Deus. Queremos as coisas para o estralar de dedos, né? Queremos as coisas na hora, no momento, do nosso jeito. Eu quero assim, e não é do nosso jeito. Nós precisamos entender que é do jeito do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Graças a Deus. Maravilhoso. E aí Deus começa a falar Aleluia. com Abacuque. E aí Deus fala assim que vai levantar os caldeus, uma nação amarga, uma nação terrível, que está vindo para destruir tudo, que está vindo para trazer juízo. Só que Deus deixa bem claro: é eu que estou mandando, é eu que vou usar essa nação. Porque daí Abacuque ficou meio perdido. Mas peraí, a nação de Judá está uma nação pecadora, estou clamando, pedindo para que Deus venha fazer alguma coisa. Só que agora Deus fala que vai usar os caldeus, esse povo mais pecador ainda, para vir subjugar nós. Daí aí o homem ficou perdido. Falou: mas não é possível. O que o Senhor está fazendo? O que Deus vai fazer? E aí ele questiona Deus de novo: mas como que pode que o Senhor vai fazer isso? Trazer uma nação terrível que nem essa. Irmãos, cá entre nós, os caldeus, eles eram terríveis mesmo. Eles vinham destruindo tudo. Não tinha nação que parasse na frente dos caldeus. E para piorar a situação, toda a honra e toda a glória das suas vitórias, eles glorificavam ao Deus deles, que eram deuses de madeira, de barro, deuses de pedra. Eles não glorificavam ao Deus do céu, o Deus que estava usando eles. Eles não glorificavam de jeito nenhum. Então eles se vangloriavam demais, eles se exaltavam demais, eram terríveis. Eles chegavam nas nações e levavam nações inteiras cativo, né? Os sobreviventes, porque uma boa parte eles tiravam a vida, eles destruíam totalmente. E não havia muralha para eles. Poderia ser a muralha, a altura que fosse. Eles construíam rampas gigantescas nas muralhas, enchiam de entulho, iam fazendo rampas enormes. E através daquelas rampas eles invadiam as muralhas, as cidades fortificadas, e ninguém segurava aquele povo. Era um povo realmente terrível, que colocava medo em qualquer adversário. Glória a Deus. Aleluia. Bendito o nome do Aleluia. Senhor. E Judá ainda não havia entendido. Mas aí Deus fala: ó, a hora está chegando, o dia do meu juízo agora está chegando para a nação de Judá. E aí Deus deixa bem claro para Abacuque. Deus então agora se manifesta para Abacuque, porque quem bate, a Bíblia fala que quem bate se abre, quem pede recebe. Então Abacuque ouviu toda a resposta de Deus, e quando ele viu Deus falar, que Deus respondeu,
Então agora, como servo do Senhor, que entende que Deus responde, que Deus fala, o que ele faz? Ele vai desanimar, ele vai desistir? Irmão, me perdoa, eu estou com um pouquinho de tosse hoje. Venho de uma gripe terrível, né? Graças a Deus eu estou um pouco bem melhor, mas parece que não termina mais, irmãos. Então Abacuque, quando ele ouve a voz de Deus e tudo que Deus fala, ele fica meio perdido, ele fica meio estremecido, mas ele não deixa de adorar a Deus. Glória a Deus. Ele não deixa de confiar no Senhor, por mais que ele questionou de vir uma nação terrível, uma nação pecadora, mas ele fica firme. E o que ele faz? Ele fala que ele quer chegar mais perto de Deus, porque ele gostou de falar com Deus, ele gostou de ouvir a voz do Senhor. Então agora ele fala que sobre minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, ou seja, quer dizer, eu quero ficar agora lá na torre mais alta, eu quero ficar lá no lugar do atalaia, eu quero ficar no lugar privilegiado para ouvir Deus falar comigo, e ainda o que eu vou responder para Deus. O que ele fala? Ele fala que ele quer continuar dialogando com Deus, ele quer continuar ouvindo a voz de Deus, irmãos, porque ouvir a voz de Deus é maravilhoso, porque nós estamos num lugar como esse, irmãos, para ouvir a voz de Deus não tem preço, irmãos. É aqui o lugar onde Deus fala conosco, onde Deus nos capacita, aonde Deus nos levanta. Então, quando ele ficou sabendo ali que Deus ia falar mais com ele, ele fala: eu vou me posicionar no melhor lugar para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Onde que é o teu melhor lugar para falar com Deus? É verdade. Aonde que é o melhor lugar que você consegue ficar a sós para entender Deus falando? Aleluia. Porque Deus, ele quer falar com a humanidade. Deus, ele quer se comunicar, com certeza. Quantas milhares de pessoas ali em Judá que Deus queria trazer uma resposta, Deus queria conversar, mas Deus pôde conversar com Abacuque, apenas um profeta. Apenas um estava disponível para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Irmãos, e hoje nós não estamos assim num contexto muito diferente. Nós estamos vendo o pecado dominar a humanidade. Nós estamos vendo a multiplicação do pecado na nossa família, nos que ainda não servem a Deus, no mundo, no nosso trabalho. As pessoas são ímpias, são perversas, até mesmo alguns que servem a Deus, que se dizem cristãos, estão completamente contaminadas com as coisas do mundo. Então Deus precisa de alguém que clame, e de alguém que fale com Ele. Aleluia. Deus precisa de alguém agora que possa interceder pela humanidade, que possa interceder por aquele que está perecendo. Então nós precisamos de ter um momento para falar com Deus, para pedir o quê? Para pedir instrução, para nós poder pregar a palavra de Deus, para nós pedirmos coragem, porque estamos perdendo a coragem de estar proclamando o Evangelho, estamos perdendo a coragem de falar a palavra de Deus. O mundo está querendo nos sufocar, o pecado está tamanho ao nosso redor, ao nosso derredor, que nós às vezes não conseguimos se mexer de sufocado que estamos, pelas coisas mundanas, pelas coisas erradas que estão acontecendo no mundo. Mas nós somos servos de Deus, somos escolhidos por Deus para fazer a diferença na face da terra. Então nós não podemos se conformar. Nós não
podemos se conformar, como diz a palavra do Senhor, e não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então vamos deixar que o Espírito Santo possa nos transformar, vamos dar liberdade para que sejamos transformados, que sejamos capacitados para interceder, capacitados para estar falando com Deus, capacitados para pregar a palavra de Deus nessa última hora, porque Deus conta conosco. Deus não consegue mais contar com todos, porque nem todos querem pagar esse preço, nem todos querem se colocar como Abacuque na melhor posição. Para quê? Para participar das coisas do mundo, para ver as coisas do mundo, ter a melhor televisão, para assistir o melhor filme, para ver as melhores coisas do mundo. Não, mas a posição que ele queria estar era para ouvir a voz de Deus. É para ver o próprio Criador falar conosco. Que privilégio que nós temos, irmãos, que privilégio que a igreja do Senhor tem, de falar com Deus, de ouvir as respostas do céu, de sentir a presença dEle, aleluia. E aí quando ele sente a presença de Deus, que Deus fala com ele: não, eu quero mais, eu quero estar no melhor lugar, eu quero estar na melhor posição. Então é tempo de nós se colocar na melhor posição, porque Ele tem pressa da sua obra, Ele tem pressa de nos usar. Só que muitas vezes em que Ele deseja nos usar, nós não estamos na posição que Deus precisa, na posição de servo, na posição de vaso, atento, ouvindo a voz do Senhor. Às vezes ouvimos tantas coisas por aí, mas não conseguimos ouvir a voz do Senhor falar bem de pertinho conosco. Ele tem coisa profunda para nos revelar, Ele tem coisa grande para revelar para a sua igreja, mas precisa de posição, precisa daquele nosso momento a sós com Deus, né? Aquele momento de madrugada que o Senhor sente saudade, que já não conseguimos mais orar pelas madrugadas, né? Nós não conseguimos mais dar aquele tempo para o Senhor. Estamos vivendo parecido com essa nação de Judá, um tempo só de correria para lá e para cá, e não conseguimos o tempo para ouvir a voz de Deus, para Deus falar, para Deus nos ensinar qual é o nosso caminho que nós devemos tomar, qual é a posição que nós devemos tomar. E Deus, Ele deseja urgentemente, porque, irmãos, eu tenho certeza, nós estamos vendo tantos sinais que dizem para nós, esses sinais eles falam conosco, que Jesus está vindo para buscar a sua igreja, Jesus está vindo para buscar um povo santo, um povo separado, e a gente quase não vê falar na volta de Cristo, a gente vê falar bem pouco que Jesus está vindo, e nós sabemos que Ele vem no momento de frieza espiritual. Jesus vem no momento que a igreja vai estar bem desligada, bem desatenta. Esse é o momento que Deus vem para buscar a sua igreja, o seu povo. Então, irmãos, vamos ficar alerta, vamos ficar atento. A gente já viu tantos sinais, né, irmãos? Guerras, pestes, terremotos. Acabou de ter um terrível agora, milhares e milhares de pessoas, né, irmãos? Então esses são os sinais claros, irmãos, que Jesus está vindo aí. Qualquer momento pode acontecer o soar da trombeta, e aí nós estamos aonde? Estamos que nem a nação de Judá, correndo para todo lado. Estamos igual a Abacuque, atento, querendo ouvir a voz de Deus, querendo ouvir Deus falar conosco nessa última hora. Nem todos querem mais, irmãos, nem todos têm mais tempo para isso, nem todos mais têm paciência para ouvir a voz de Deus. Tem gente que parece que a palavra de Deus já enfadou, ele não consegue mais ouvir a palavra do Senhor.
Mas o fato é que Deus está atento, Deus é o mesmo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Ele é, a Bíblia deixa bem claro, Deus é imutável. É nós, irmãos, a Bíblia também vai dizer que Ele não está com seu braço encolhido, mas é nós, irmãos, que fazemos a separação para não ser abençoado. É nós que nos separamos do Senhor e às vezes não alcançamos as suas bênçãos. Mas o Deus é o mesmo e Ele deseja abençoar, Ele deseja dar vitória, Ele deseja derramar poder sobre a sua igreja, para nós fazermos a diferença. Afinal de contas, foi para isso que nós somos chamados, para fazer a diferença, para ser crente de verdade, para ser fiel, para proclamar sua palavra nessa última hora que estamos aqui vivendo na terra. Aleluia! E quando Abacuque clamou, irmão, mas deu certinho. Quando ele fala que ele quer estar no melhor lugar, na melhor posição, irmãos, mas deu certinho. Deus bradou, irmãos. Deus se apresentou, Deus falou com ele. E Deus trouxe ali mais respostas para ele. E fala para ele, ó, eu vou te trazer a visão. E você pega e escreve. Oh, aleluia. Escreve e torna bem legível sobre tábuas, para que até os que passarem correndo possam ler a visão. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Se demorar um pouquinho, espera, porque vai acontecer. E aí ele fica atento, ouvindo a voz de Deus, e Deus conversa mais um pouco com ele. Porque, irmãos, conversar com Deus é coisa gostosa. Falar com Deus é coisa gloriosa. Aleluia. Glórias a Deus. E Deus traz mais algumas revelações ali para Abacuque. Até que chegou um momento que aí Abacuque ficou satisfeito com Deus. Aleluia. Porque o crente, quando ele se alimenta das coisas de Deus, ele fica satisfeito, irmãos. Ele fica contente, ele não murmura mais. Ele não é um crente briguento, ele não é um crente problemático, mas ele é um crente que soma na igreja. Porque ele está cheio da presença de Deus, está vazio das coisas do mundo, porque o mundo ele deixou para lá, ele deixou a correria, ele deixou todas as coisas, falou, não, agora eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero participar do reino de Deus, eu quero estar no melhor lugar para ouvir Deus falar comigo. E Deus falou e ele foi cheio da presença de Deus, e ele fica contente com Deus, porque agora Deus se comunicou com ele da forma que ele queria ouvir, porque quem ouve a palavra de Deus fica alimentado, fica satisfeito, e vai glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque entende que Deus está vivo, que Deus está vendo, que Deus está no controle da situação da nossa vida. Eita, aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor, Deus maravilhoso. Aí, irmãos, depois disso tudo, Abacuque ele ficou tão inspirado que ele virou cantor. Ele começou a louvar o nome do Senhor. E aí ele vai fazer aqui no capítulo 3 uma oração sobre forma de canto. Então ele começa a louvar e exaltar o nome do Senhor, porque Deus responde oração. Aleluia. É o que pode acontecer conosco, irmãos. Ele pode responder sim a tua oração. Continua orando, continua clamando. Aí lá para nós agora encerrar, irmãos, lá no 3:17, então ele vai trazer esses versículos que nós sabemos até de cor, tão bonito que é, né, irmãos?
Irmãos, num contexto que nem estava Abacuque, para falar desse jeito aqui, só crente mesmo. Tinha que ser um homem cheio da presença do Senhor mesmo. Que daí ele vai falar assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Só coisa negativa, mas aí ele fala: ainda que aconteça todas essas coisas ruins, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, desapareçam, e ainda que nos currais não haja mais vaca nenhuma. Ele estava mais ou menos aqui, porque quem entende a voz de Deus, irmãos, ele descansa, e ele entendeu. Ou seja, ainda que venham os caldeus e destruam tudo, leve tudo embora, acabe com tudo, eu não estou nem aí. É uma pessoa cheia da presença de Deus. Ou seja, os irmãos, vejam que ele se despiu do materialismo, ele se despreocupou das coisas materiais, mas ainda que perca tudo, todavia, ele falando dele, porque ele estava cheio, né? Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e farás os meus pés como os das servas, e fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia. Os irmãos, quando nós se desprendemos das coisas do mundo, nós queremos fazer parte das coisas de Deus, nós queremos mais Deus. Então, irmãos, vale a pena nós dar um passo para perto de Deus, dar um passinho a mais na oração, dar um passinho a mais na santificação. Deus vai se revelar para nós vamos entender o trabalhar de Deus, e nós vamos ser crentes de verdade. Nós vamos fazer que nem Abacuque: não interessa o que está acontecendo, eu vou confiar no meu Deus, eu vou servir ao meu Deus, porque o nosso Deus cuida de nós, o nosso Deus está sob o controle de todas as coisas. Se colocamos de pé, irmãos, dando glórias ao nome do Senhor. Então, a palavra de Deus para nós é essa: descansemos no Senhor e continuamos buscando a presença do Papai. Aleluia, descansamos no Senhor, porque Ele está no controle, Ele não perdeu e jamais vai perder o controle. Então somente vamos confiar. Deus tem palavra de paz para os nossos corações, mas precisamos estar na sua presença constantemente. O mundo está aí fora preocupado, o mundo está correndo de um lado para o outro, as pessoas estão preocupadas com as coisas materiais, mas eu e você, servos do Senhor, vamos se preocupar com a obra dele, vamos se preocupar, aleluia, com as almas que estão perecendo, vamos se preocupar com as coisas espirituais, vamos olhar para as coisas espirituais, como disse o apóstolo Paulo, não olhando nas coisas que se vê, nós vamos olhar nas coisas que não se vê, porque as coisas que se veem são passageiras, são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar juntamente com os irmãos. Podemos orar, pastor? Eu quero orar juntamente com a igreja neste momento e agradecer pela presença dele, pela palavra dele. Quero estar fazendo essa oração, ó Deus maravilhoso, e pedir que os irmãos também estejam orando neste momento. Aleluia. Para que Deus venha nos dar essa força. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos da presença dele. Não é hora de ninguém recuar, não é hora de ninguém olhar para trás, mas olhar para Jesus, autor e consumador da fé, porque ele tem olhado para nós. Se tiver alguém que precisa da oração, nós queremos orar pela tua vida. Venha até aqui. Quem sabe alguém com problema de saúde, alguma coisa. É quarta-feira de bênção, é quarta-feira de vitória. Não podemos perder a oportunidade. Nós vamos estar orando pelos irmãos, com imposição de mãos, e eu creio que o Deus que nós clamamos, o Deus que nós servimos, está aqui para dar vitória, irmãos, para curar, para fortalecer, para dar vitória, para dar livramento. Esse Deus é maravilhoso, né, irmãos? Aleluia, vale a pena. Deus e eterno Pai,
Nós queremos te agradecer pela oportunidade, pelo momento que estamos aqui, te adorando, Senhor. Meu Deus, eu não tenho palavras para agradecer pela tua bondade, pelo teu chamado, pela salvação. Meu Deus, por fazer parte de um reino tão lindo, um reino tão glorioso, um reino tão maravilhoso, Senhor, meu Deus, a qual nós podemos te sentir, papai, a qual nós podemos te exaltar, Senhor, a qual, Pai querido, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor, meu Deus. Obrigado pela vida da tua igreja aqui presente. Eu peço que o Senhor abençoe cada um, papai. Eu peço que o Senhor venha dar vitória para o teu servo que está aqui, Senhor, precisando de uma oração. Abençoa as crianças, Senhor, meu Deus. Abençoa dando saúde, dando graça. Abençoa a tua serva, dando vitória, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Meu Deus, eu não sei o que cada um precisa, mas o Senhor conhece, Pai. Eu peço, abençoa, 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 Pai, da saúde, Pai, da graça, Senhor, em nome de Jesus. Vai na frente, quebra barreiras, muralhas, laços, Senhor, meu Deus. Dá vitória para a noiva, dá vitória para a igreja que precisa do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, nós pedimos a tua vitória, Pai, a tua graça e a unção do teu Espírito sobre este lugar, Pai. Abençoa a igreja poderosamente, Senhor. Eita, Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, papai querido. Amém. Aleluia.